Você já parou pra pensar que talvez a gente tenha passado anos inteiros, acreditando em uma mentira? Não uma mentira qualquer, uma mentira plantada dentro da própria história de One Piece, dentro dos capítulos, dentro das teorias, dentro da nossa cabeça. Imo Nerona, o ser mais poderoso do mundo, aquele que senta no trono vazio, aquele que os próprios Gorosei, 5 criaturas que destroem ilhas inteiras, chamam de Sama, de majestade. Durante anos, a comunidade construiu uma imagem sobre ele. Uma imagem que parece óbvia, parece certa, parece definitiva. Imo é um ser sobrenatural. Imo é imortal há 800 anos. Imo é o amante da rainha Lily. Imo é a escuridão encarnada, talvez até um demônio. Essa é a narrativa. E ela é boa. Ela faz sentido. Na superfície. Mas e se eu te disser que essa narrativa foi construída em cima de uma base podre? E se eu te disser que Oda deixou pistas que a gente ignorou porque estava ocupado demais aplaudindo as teorias mais dramáticas? Olha pra thumbnail. Olha pros olhos vermelhos. Esse é o símbolo que a gente associou ao mal absoluto, à escuridão total, ao monstro por trás do governo mundial. Mas e se esses olhos não pertencerem ao monstro, e sim a um pai? Isso mesmo, a um pai. E não um pai qualquer. O pai de Nefertari Lily. A mulher que o mundo chama de traidora. A rainha que desapareceu. A peça central do século vazio. Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar tudo o que você acredita sobre Imo Nerona. Vou pegar cada pilar da teoria Imo é imortal e amante de Lily e mostrar por que ele range, por que ele balança, por que ele está prestes a cair. Fica até o final, porque quando tudo se encaixar, você vai olhar para One Piece com outros olhos. Antes de eu te mostrar as provas, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Por que Imo guardaria uma imagem de Nefertari, Lily? Pensa comigo. Imo é descrito como o ser mais frio, mais calculista, mais distante de que qualquer emoção que existe em One Piece. Os Gorosei tremem na presença dele. Reis do mundo inteiro nem sabem que ele existe. Esse ser, essa entidade, guarda uma foto amarelada de uma rainha de 800 anos atrás. Por quê? A resposta que a comunidade deu foi: porque era um amante. Romântico, dramático. Faz sentido narrativo. Mas será que faz sentido dentro da lógica de Oda? Oda não é escritor de romance. Oda é escritor de legado, de sangue, de vontade que atravessa as gerações. E é exatamente aí que a nossa teoria começa. Há 800 anos algo aconteceu. Um evento tão grande, tão perturbador, que o governo mundial apagou da história. Destruiu os poneglyphs que contavam essa história. Matou quem tentou ler. Nesse período, existiu uma aliança de reinos. Reinos que acreditavam em algo, que lutavam por algo. E do outro lado, existia uma força que viria a se tornar o governo mundial. No meio disso tudo, Rainha Lily, soberana de Alabasta, uma das líderes dessa aliança. Uma mulher que deveria ter entregado um poneglyph de armas ao governo e não o fez. E o nome dela? Nefertari Di Lily. O nome Di, esse sobrenome que Oda coloca com tanto cuidado. O Di, que carrega um Luffy, Roger, Barba Negra, Trafalgar, Robin. O Di, que os Gorosei chamam de inimigo natural dos deuses. Lily era uma Di. Aqui começa o ponto central desse vídeo. A teoria dominante diz que Imo tem 800 anos. Que Imo viveu todo esse tempo, sendo um ser sobrenatural, imortal, possuindo uma fruta do diabo absurda. Ou algo além disso. Mas Oda nunca confirmou isso diretamente. O que Oda mostrou foi um trono e um ser sentado nele, e 800 anos de governo mundial funcionando. Nos capítulos recentes, foi nos mostrado que Imo, na verdade, é sim um humano. Um humano com memórias, com poder,
com ódio acumulado por séculos, mas ainda assim humano, muito possivelmente em uma forma híbrida da sua fruta Zoan. Se o Imo original e Lily tiveram uma relação, não romântica, mas familiar, tudo muda. Ou então, é isso que eu defendo nesse vídeo. Um pai que a viu se rebelar, que a viu escolher o lado dos Dee, que a viu desaparecer, carregando um segredo que poderia destruir tudo o que ele construiu. A foto que Imo guarda não é uma lembrança de um amor perdido, é lembrança de uma traição de sangue. E é isso que torna Imo humano. É isso que torna Imo aterrorizante. De um jeito completamente diferente que a gente imaginava. Agora eu vou te mostrar as peças, uma por uma, e você vai ver como elas se encaixam, de um jeito que nenhuma outra teoria consegue explicar tão bem. Em One Piece, Oda adora o conceito de vontade que atravessa gerações. Roger não morreu, sua vontade continuou em Luffy. Joy Boy já não existe, porém sua promessa continua viva. Os Dee não são uma família, são uma ideia que se recusa a morrer. Porque Imo seria diferente. E tem mais. O nome Imo, em japonês, pode ser lido como uma negação. Não existir, ausência, é um nome que sugere algo apagado, algo que foi retirado da história de propósito. Assim como o século vazio foi apagado. E se Imo não for um nome próprio, mas um título dado a quem ocupa o trono vazio, passado de geração em geração, dentro de uma linhagem específica, a linhagem dos fundadores do governo mundial? Isso explicaria tudo. A aparente imortalidade, o conhecimento profundo da história, a obsessão com apagar o passado. Cada Imo herda não só o trono, mas a memória e o ódio do Imo anterior. Joy Boy é apresentado como uma figura mítica, alguém que fez uma promessa e não conseguiu a cumprir. E Oda deixa claro, através de Zunisha, através da Nika, através do próprio Luffy, que Joy Boy retorna. Que a vontade de Joy Boy se reencarna em alguém a cada geração. Os Dee são os herdeiros dessa vontade. Não por sangue, necessariamente, mas por espírito, por escolha, por destino. Lily era uma Dee. Ela escolheu esse lado. Ela traiu o pai, ou a linhagem do pai, para proteger algo maior. E Dave D. Jones, a lenda do holandês voador, o navegador amaldiçoado que vaga pelos mares para sempre. Oda claramente usou essa figura como inspiração para algo no universo de One Piece. Um ser preso entre o mundo dos vivos e algo maior. Alguém que não pode descansar, porque uma promessa antiga ainda não foi cumprida. Os Dee carregam esse peso. São a promessa viva de Joy Boy. São um eterno retorno daquilo que o governo mundial tentou apagar. E se Lily não foi a primeira Dee a trair a linhagem de Imo, então cada geração de Dee que aparece é, aos olhos de Imo, uma repetição dessa traição. Não é ódio político, não é ódio ideológico, é ódio de pai abandonado, repetido por séculos, passado de Imo em Imo, como uma ferida que nunca fecha. Os Gorosei também são peças importantes nesse quebra-cabeça. Eles sabem da história real. Eles sabem quem são os Dee. Eles chamam os Dee de inimigos naturais dos deuses. E eles próprios se consideram deuses. Mas tem um detalhe que pouca gente para analisar. Os Gorosei obedecem Imo cegamente. Não como soldados obedecem o general, como sacerdotes que obedecem uma divindade. Eles não questionam, não opinam, apenas executam. Isso sugere que Imo, para eles, representa algo além do poder político. Representa a continuidade de uma missão sagrada. A missão de manter o mundo sob controle, de apagar Joy Boy, de garantir que a promessa nunca seja cumprida. E essa missão começou 800 anos, com o Imo original, com a traição de Lily,
com o desaparecimento de algo que não deveria ter desaparecido. Tudo se conecta, e agora é a hora de fechar o ciclo. Então vamos juntar tudo, mais uma vez peça por peça, sem pressa, porque essa é a parte que muda tudo. Há 800 anos, existia um homem poderoso, visionário e absolutamente convicto de que o mundo precisava ser controlado. Que a liberdade era perigosa, que a história deveria ser escrita por quem tem poder de sustentá-la. E esse homem tinha uma filha que cresceu vendo o pai construir esse mundo, que entendeu o poder que ele representava, mas que em algum momento olhou para esse mundo e escolheu o lado oposto. Ela se tornou uma Di, não de sangue, de espírito, de vontade, rebeldia. Ela pegou o poneglyph das armas que deveria entregar ao pai. Recusou e desapareceu, deixando uma carta, um mistério e uma ferida. E o pai, o primeiro Imo, nunca esqueceu. Pensa no peso disso dentro da narrativa de Oda. Se Imo fosse apenas um vilão sobrenatural e mortal sem humanidade, ele seria mais um antagonista poderoso. Impressionante, sim, porém frio, distante e sem alma. Mas um pai. Um pai que passou 800 anos, ou cuja linhagem passou 800 anos, perseguindo a sombra da filha que o traiu, que vê em cada dia que surge no mundo um novo fantasma dessa traição. Isso é Oda. Isso é o nível de profundidade que ele coloca nos seus vilões mais importantes. Lembra de Doflamingo? A raiva dele não era política, era familiar, abandono e vergonha. Lembra de Big Mom? O monstro dela não nasceu do poder, nasceu de uma infância completamente destruída. Os maiores vilões sempre têm uma ferida humana no centro. E Imo seria a maior ferida de todas. Um pai que construiu o mundo inteiro e perdeu a única coisa que realmente importava. E agora o detalhe que vai te quebrar. Se Lily era uma Di, e se a linhagem dos Di carregam a vontade de Joy Boy, de geração em geração, então Luffy, o atual portador dessa vontade, é em algum nível a reencarnação do espírito de Lily. Não fisicamente, não literalmente, mas simbolicamente, do jeito que Oda trabalha esses paralelos. Luffy é a promessa de Joy Boy cumprida. Luffy é o sorriso que Nika prometeu trazer. Luffy é tudo que lhe representou quando escolheu rebeldia ao invés de obediência. E Imo vai ter que olhar para Luffy e ver, de novo, aquela mesma escolha, aquela mesma traição, aquele mesmo sorriso impossível de apagar. Não é coincidência que Imo queira destruir Luffy acima de tudo. Não é política, não é sobre poder, é pessoal. Sempre foi pessoal. Então deixa eu te perguntar algo de novo, agora que você possui todas as peças. Imo é um demônio imortal, apaixonado por uma rainha. O Imo é algo muito mais complexo. Um humano, uma linhagem, um pai, cujo legado de dor se repete há 800 anos e que está prestes a encontrar, possivelmente, pela última vez, o espírito daquilo que perdeu. Eu sei qual das duas versões eu descreveria, e eu sei qual das duas vai fazer você chorar no capítulo final. Se esse vídeo abriu sua cabeça de alguma forma, deixa o like, comenta o que você acha. Concorda, discorda, tem uma teoria melhor? Eu quero ler tudo. Se inscreve no canal, porque ainda tem muito mistério do século perdido para desenterrar. E lembra, em One Piece ninguém é só vilão, e nenhuma história começa no ódio. Ela começa sempre no amor.